Boa tarde, amadas. Que saudade já de fazer o vídeo para vocês, né? Então, como a gente vai continuar trabalhando até o final do ano, falando sobre mulheres enraizadas, o que que eu resolvi fazer nesse meio tempo, né? A gente pegar alguns devocionais e a gente poder estar fazendo, né, uma leitura e, assim, falando um pouco mais sobre o que aquela palavra diz, né? Para poder estar mandando para vocês. E hoje o devocional fala assim: um instrumento de salvação. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. 1 Coríntios 7, de 13 a 14. Fala assim: há anos eu lidero mulheres e percebo que muitas carregam a dor de não terem a companhia dos seus maridos na vida espiritual e ministerial. E seus lares são as únicas que praticam a leitura da palavra, oram, buscam o Senhor, frequentam a igreja e servem sozinhas enquanto seus cônjuges permanecem em casa, né? A gente vê muito isso, né? Que às vezes existem mulheres na igreja que estão caminhando sem estar junto com seus esposos, né? E o quanto isso é difícil, a gente sabe, né? Porque o que que acontece? Nós vamos crescendo para Jesus, nós vamos aprendendo, nós vamos tendo mais e mais sede da palavra. E quando o nosso esposo, né, o nosso cônjuge não caminha junto, fica difícil para a gente, né? Porque às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor, ou a gente vai num culto, ou mesmo no encontro, né, que a gente acabou de passar. O que que acontece? A gente vem cheia, a gente vem transbordante, né? E a gente queria tanto compartilhar aquilo com o nosso esposo, ou com o nosso familiar, né, que vive ali junto com a gente, e a gente não vê ânimo nenhum nessas pessoas, né? Elas vivem a vida delas rotineiramente, trabalhando ou estudando, né? Só pensam nisso, né? Enquanto existe uma alegria, né? Um algo muito maior que nós já conhecemos, né? Mas pela palavra, o que está afirmando aqui, né? Onde nós temos esperança é isso, é porque a palavra afirma, né? Que o marido descrente é santificado pela esposa. Hoje desejo trazer uma palavra de esperança e encorajamento para você que vive essa luta diária, ou que tem familiares e amigos que ainda não conheceram o Senhor Jesus, né? Então é diário, essa luta nossa é diária. Mas como nós vamos santificar o nosso marido ou esse ente querido, né? O pastor Jeff fala sempre isso também, né? Fala assim que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, dentro da nossa casa, vamos falar especificamente dos nossos esposos hoje, quem não tem o esposo dentro da igreja. Nós somos a Bíblia que ele vai ler, né? Eu tenho testemunhos de mulheres, né, que já me mandaram para mim contando, né, falando assim, olha, eu faço cetique, né, daqui a pouco meu marido está escutando, eu ouço o culto, às vezes baixinho, meu marido passa de lá para cá, às vezes até pede, ó, aumenta um pouquinho aí, né? Tá lendo a Bíblia, tá fazendo devocional, fazendo anotação, o marido chega e fala, ó, o que você tá fazendo? Então, é um modo da gente demonstrar a palavra do Senhor nas nossas atitudes, sem a gente precisar falar com a nossa boca, né? Porque isso não vai dar certo, porque quem convence somente o Espírito Santo. Apesar das diversas dificuldades, a boa notícia é que você pode ser uma ferramenta de salvação para seu esposo. Olha só, para parentes e amigos próximos, porque o Espírito Santo tem o poder sobrenatural de transformar os outros por meio de nós. Olha só, então o Espírito Santo tem esse poder. Agora, né, se nós somos uma ferramenta nas mãos do Senhor, nós podemos ser essa ferramenta tanto para a salvação, quanto para afastar mais as pessoas de Deus. Porque depende das nossas atitudes. Porque, né, às vezes a gente é uma ferramenta do Senhor, dentro da igreja é fácil, mas a hora que chega em casa, aí vira aquele martelo, aquela foice, sei lá o que ferramenta, né? Que a pessoa fala assim: nossa, que crente que você é. Que cristã que você é, olha a sua atitude, né? Então, vai demonstrar, as nossas ações vão demonstrar mais do que o nosso falar, né? Para qualquer uma dessas pessoas. E ter essa certeza, essa esperança que o Espírito Santo tem o poder sobrenatural de fazer aquilo que nós podemos, né? Às vezes, mesmo os maridos andando com a gente dentro da igreja,
Não sei, ouço muito testemunhos, né, disso sobre, meu marido ele não caminha na mesma velocidade que eu. Não vai caminhar, minha querida, porque ele é único diante do Senhor, você é única diante do Senhor. Né? Cada um está vivendo uma estação, um tempo diante da presença de Deus, né? É difícil? Sim, eu entendo que é difícil, né? Porque quão gostoso é você estar compartilhando do mesmo tempo, da mesma transformação que o seu esposo. Isso é gostoso demais. Mas raramente isso vai acontecer. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Mas eu falo para vocês, cada um vai viver o seu momento com Deus, né? Então, quanto mais se busca, mais se é cheio, mais se é transbordante, né? Então, existem estratégias que o Senhor pode nos dar para que a gente seja essa mulher auxiliadora, né? Nós somos essa ferramenta dentro da nossa casa para auxiliar, não para matar, para cortar, para xingar, não. Nós somos chamados a ser auxiliares, né? Então, o que nós podemos fazer? Né? Ouve-se muito falar sobre o culto no lar. A gente pode fazer o nosso culto no lar, junto com o nosso esposo, com o nosso filho. Ó, vamos fazer uma leitura? Isso, vamos, né? Tem pessoas que é o que fala, se o marido não serve a Deus, isso é um pouco mais difícil, mas também já pode ser uma estratégia também. Agora, aqueles que já estão dentro da igreja, aí se torna um pouco mais fácil, né? Porque a gente pode falar, olha, marido, vamos fazer um culto no lar hoje? Só nós dois? Vamos fazer? Vamos ler a palavra, vamos escutar um louvor, vamos orar junto? Né? A gente pode fazer isso. Então, é uma estratégia que o Senhor nos dá. Porque o Espírito Santo é que vai fazer o sobrenatural. Nós não temos esse poder. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Então, só ele convence, né, as pessoas do pecado, da justiça que vem de Deus, do juízo que é o Senhor, que é o verdadeiro juiz. E abre os olhos daqueles que ainda estão cegos para o amor de Deus, né? É assim, é impressionante, né? Nós que já conhecemos a Cristo, a gente fala, gente, não dá para entender como não conhece, como essa pessoa não quer, né? E quando eu falo isso para Deus, Deus fala assim, olha, eu dei o livre arbítrio para todos. Escolhem, vocês têm o direito de escolher e tem aqueles que não escolhem. Quando a gente olha para essas pessoas que realmente decidem não escolher a Deus, eu me volto para mim mesma e falo assim: meu Deus é tão grande, meu Deus é tão maravilhoso. Se essa pessoa não quer isso, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Né? Eu só posso continuar sendo um instrumento para que Deus, né, alcance a vida dessas pessoas através das minhas atitudes, do meu falar, quando o Senhor mandar. Mas nada mais eu posso fazer. Suas ações e palavras podem gerar um impacto profundo em sua família. E você não está sozinha nessa batalha, pois a graça divina nos capacita um dia após o outro. Olha o que fala aqui, né? Que podem gerar um impacto profundo, né? Nós falamos muito no nosso encontro de sábado sobre o gerando para gerar, né? Então, primeiro, tem que gerar em mim. Então, se Deus gerou em mim fazer a leitura da palavra, oração, ter intimidade com Ele, o que acontece? Eu posso isso gerar em outras pessoas, né? A Isabel gerou isso em Maria, né? Gerou tudo aquilo que ela já tinha passado, o processo que ela já tinha passado. Então, nós mulheres que já passamos por um processo onde o Senhor nos ensinou depois de esmagar, né? Porque a gente não é facinha, não. Né, a sentar na mesa com ele, a falar com ele em todas as coisas, o que acontece? A gente pode causar um impacto profundo na vida daqueles que estão nos olhando. Eles veem, né, o modo da gente falar, ó, como que você tá hoje? Tá tudo bem, em nome de Jesus, glória a Deus, né? As pessoas às vezes sabem que a gente tem alguma enfermidade, mas a nossa boca fala do que o coração tá cheio. E essas pessoas que estão ao nosso lado pode não parecer, mas elas estão vendo o que nós estamos vivendo. E aí pode causar um impacto profundo nessa pessoa, né? Porque é a graça divina de Deus que vai ser derramada. Não é a nossa mão, nunca é a nossa mão. Não permita que o desânimo o afaste do Senhor. Continue intercedendo pelo seu marido com fervor. Jejue pelo seu lar, profetize cura, libertação e clame por uma mudança de mente em nome de Jesus.
Hoje de manhã eu recebi uma mensagem, mas gente, foi tão fofinha para mim, sabe? É assim, uma Mariazinha, né? Querendo falar com Isabel, e assim, eu olhei para ela, os meus olhinhos brilhavam para aquela palavra que ela ministrou ao meu coração. Por isso que eu falo para vocês, Isabel não sabe tudo, muito menos Maria, mas quando o Senhor age juntas, isso é maravilhoso, né? E essa Mariazinha veio falando assim para mim: ó, tia, eu vou te explicar como que eu faço. Eu acredito que você já faça, mas eu vou explicar como eu faço. Gente, e ela me falou, né, como que ela age em determinada situação. Eu falei, gente, olha que coisa linda, né? O Senhor me trouxe essa Maria hoje de manhã, né, para que pudesse acalmar o meu coração, para me dar uma orientação, para me mostrar uma luz, né? Olha que coisa mais linda, gente. Então é isso, né? É a graça, né, do Senhor fazendo essas coisas na nossa vida. E o que que fala? Para a gente não perder a esperança, ter o bom ânimo, né? Continuar aprendendo, continuar conversando com o Senhor. Senhor, o que eu faço daqui para frente, né? O meu esposo está assim, o meu filho, né, alguns familiares. Como que eu sirvo de instrumento nas tuas mãos para que eles possam se achegar até a ti, né? Ame e sirva ao seu esposo, como a palavra ensina. Seja paciente, compreensiva, mansa, tardia em irar-se, né? Esse tardia em irar-se aqui, eu lembrei de uma situação hoje. Eu pedi para o Márcio que eu precisava de tinta para a impressora, porque agora vai começar a correria doida do Ministério Infantil para o Dia das Crianças, né? E a gente precisa imprimir muitas coisas. E a semana passada eu já tinha falado, ó, tá acabando. E ele falou assim, eu vou comprar. Então tá bom. Hoje de manhã eu falei para ele, olha, cadê a tinta? Ele falou assim, eu comprei num lugar que começa com S, mas não é do Brasil, é fora do Brasil. Vocês vão saber o que é. Eu falei, menino do céu, isso vai demorar mais de 20 dias para chegar aqui. Eu preciso disso para hoje. O que que eu vou fazer? Ah, peraí que eu vou entrar aqui no aplicativo, vou ver onde tá. Meu Deus, aquela hora eu falei, Senhor, o que que eu faço? Né? Se eu fosse em outros tempos, né, essa ira ia vir eu falar, meu Deus, agora vai atrapalhar tudo, eu tinha me programado para fazer isso, e agora? Sabe o que que eu fiz, gente? Eu falei, então tá bom, vê aí, depois você fala para mim. Sabe o que que eu fiz? De manhã eu estava muito cansada, tive uma noite mal dormida. Eu falei, Senhor, eu tenho direito, não tenho direito de descansar? Eu descansei a manhã inteira. Eu arrumei a minha casa, ajeitei minha casa e deitei, né? Tava com o estômago todo embrulhado por conta de não ter dormido mesmo. Fui, tomei um Dramin e deitei. E tirei um cochilo até as 10 horas da manhã. Sei que hoje é prioridade minha fazer isso, né? Muitas de vocês que trabalham, têm filhos, eu sei que não conseguem fazer isso ainda, né? Mas eu tô falando para vocês algo que realmente podia. A escolha foi minha de eu me irar com aquela situação e tirar minha paz, ou eu olhar e falar assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem. Se está cooperando para o bem, o que que eu vou fazer? Eu vou deitar e vou descansar. E daí, na hora do almoço, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu cancelei lá e eu comprei outra aqui, por aqui. Eu falei, tá bom. E ele colocou lá. Então, olha só como que é. A gente que decide, né? A gente que decide quando alguma coisa, né, tem dentro da nossa casa, qual é o instrumento que a gente vai usar? Será que a gente vai ensinar, mas ensinar com amor, com mansidão, paciência, ser compreensiva, né? A fim de que ele seja santificado por intermédio da sua conduta, como Paulo aconselha em sua carta aos Coríntios. Nas mãos do Pai, você é um instrumento de salvação. Olha só, isso é muito pesado, é muita responsabilidade. Nós somos instrumentos de salvação. Né? A própria palavra diz: se nós fizermos, né, o nosso irmão pecar com alguma coisa que a gente faz, que a gente pare de fazer aquilo. Porque senão a gente vai ser levado diante do nosso justo juiz e lá ele vai falar: olha, você fez com que esse irmão pecasse. E aí, agora? O que vai acontecer?
né? Então eu prefiro não estar nessa posição. Então, se eu estou fazendo algo que eu faço com que o meu irmão vá pecar, né? Seja meu esposo, meus filhos, o irmão da igreja, eu vou parar, né? E aquilo que o Senhor fala que é para parar, eu vou parar, porque eu sou instrumento de salvação. Então, permita ser usada com poder, amor e ousadia, né? Mas poder, amor e ousadia não significa ser juíza de todas as situações e querer falar que você sabe mais. A gente brinca isso com os nossos filhos, né? Mamãe sempre sabe mais, né? Mas não é assim em todas as situações. Mulher, há esperança para a sua casa e para o seu matrimônio, pois o Deus do impossível trabalha a seu favor. Não desista, não desista. Continue clamando, né? Fervorosamente pela vida do seu esposo. Jejue por ele, né? Peça estratégias para que o Senhor te dê, para que você traga ele para perto do Senhor e mais, que o Espírito Santo traga a salvação para a vida dele também. Amém, minhas amadas? Esse é o nosso devocional do dia de hoje.